Bom dia! Excelente domingo para todo mundo. Hoje, graças a Deus, o tempo melhorou, temos sol, o tempo tá bonito, tá bem alegre, mas eu tô vindo aqui conversar com vocês para falar sobre um assunto assim que tem me deixado bem pensativa esses dias, tá? Como essa questão de dependência emocional, né, a repercussão que teve da entrevista da Luana Piovani, desculpa, muitos artistas assumiram mesmo que fazem terapia. Luana Piovani, Sandy, Ivete Sangalo, e várias outras, né? Assumiram que fazem terapia e a terapia é muito importante, que deu um direcionamento diferente na vida delas. Então, assim, gente, se até as famosas estão procurando fazer terapia, por que a gente também não vai fazer terapia, né? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa questão de dependência emocional. Então, quando a gente fala em dependência emocional, não é só, porque eu tô triste, porque fulano foi embora, porque meus filhos saíram de casa. Não é isso, tá? A dependência emocional, ela causa muitas doenças, você começa com problemas físicos, que na verdade não são problemas físicos. Às vezes, você guardou tanta coisa, que isso começa a adoecer o seu corpo. Então, eu já tive casos de parar no hospital achando que eu estava infartando. E na verdade, era mais da dependência emocional. Veio a síndrome do ninho vazio, veio outros problemas, porque a gente com vários problemas com pessoas doentes na família. Então, assim, vai afetando mais o nosso corpo físico. Quando você não olha para o seu emocional, o corpo físico começa a dar sinais. Para quê? Para que você preste atenção no seu emocional. Então, quando você começa a tratar o seu emocional, você começa a ver que muita coisa pode ser evitada, muita coisa pode ser resolvida, né? Que nem eu citei lá o caso da Luana Piovani, que foi um assunto da semana nas redes sociais. Todo mundo diz, porque a Luana é uma pessoa grossa. Gente, a Luana Piovani não é nada de pessoa grossa. Ela simplesmente criou uma capa. Ela criou uma armadura para ela poder sobreviver sem repetir os padrões, porque ela sentiu que ela estava repetindo os padrões familiares, os problemas que ela teve lá na infância. Então, isso acontece com várias pessoas, tá? Tenho uma situação com uma pessoa que ela repete os padrões exatamente do que ela viveu na infância e ela ainda não se deu conta disso. Então, fazer com que essa pessoa entenda que ela está repetindo os padrões é muito difícil. Eu estou, assim, trabalhando o emocional dessa pessoa para essa pessoa não ficar repetindo os padrões, porque foi criada numa família em que havia traição dos pais. Depois, quando os pais se separaram, essa pessoa foi criada por um e por outro. Foi pela avó, pela tia, e foi sendo jogado de um lado para o outro. E não teve aquele apego, não teve aquele vínculo familiar estruturado para eles, para a pessoa, né, se desenvolver, criar hábitos saudáveis. Aí a gente pega um outro assunto em que afeta também a dependência emocional,
Quando a Luana, né? Eu tô citando muito o caso da Luana, porque foi uma história bem complexa dela. Quando ela fala dos boy lixo, gente, o que é isso? Se você tá com uma pessoa, a pessoa começa a dizer que a ex é maluca, já alerta para isso. Já fica alerta, porque daqui a pouco, quem vai levar a fama de maluca é você. Ah, porque minha ex é maluca. Então daqui a pouco você vira ex e você vira maluca. Ah, porque a minha ex, ela não pensava direito, ela era histérica, ela era... Mas por que será que ela foi histérica? Né? Então aí a gente começa a desenvolver todo um pensamento, todo um relacionamento em cima do que a pessoa diz. A gente acredita piamente no que a pessoa diz. Depois nós vamos percebendo que aquilo era um jeito dele justificar tudo o que ele havia feito com aquela pessoa. Por isso que ela se tornou histérica, por isso que ela se tornou a maluca. E daqui a pouco, a maluca é você, a histérica é você. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está entrando num relacionamento. Mesma coisa é quando começam a rotular você como uma pessoa difícil de lidar, como, se você for em tal lugar, você não vai... quando voltar não vai me achar aqui. Então a pessoa já começa a te manipular. Então nós temos que ficar atenta para esse tipo de manipulação, para esse tipo de pessoa que tenta manter a nossa vida, manter a gente, né, em cárcere privado. Porque na verdade é isso. Porque eles querem um relacionamento de uma maneira em que você entra como a errada, você é a louca, você é a manipuladora, quando na verdade os manipuladores são eles. Então vamos ficar bem atento a essa situação. Quem de vocês aqui já conseguiu identificar no companheiro, na companheira, né? Seja lá qual tipo de relacionamento você tenha, que essa pessoa às vezes está tentando te manipular. Está tentando levar você para um relacionamento em que é difícil de você conseguir digerir. Às vezes você quer sair com os amigos do trabalho ou com os amigos da faculdade. Mas se eu não for junto, você não vai. Se você for com essa roupa, quando você chegar, você não me acha aqui. Olha, é melhor você trocar de roupa, porque essa roupa aí tá muito à mostra, o corpo é seu. Você põe a roupa que você quiser. Você se arruma do jeito que você quiser. Então, muitas pessoas, às vezes, já vi casos de pessoas que trocavam de roupa para poder sair, porque, não, ele não vai deixar, ele não vai gostar. Se ele me ver com essa roupa, ele vai achar isso. Gente, até roupa íntima. As pessoas trocarem ou não usar, porque o fulaninho ou a fulaninha ia dizer que aquilo, entendeu? É, assim, muito complicado. Então, você começa a identificar essas situações e a melhor coisa é você tentar sair dessas situações. Por quê? Porque o caso de feminicídio tem aumentado muito, muito. E não digo só feminicídio, não. Eu digo aí de pessoas possessivas que botam o veneno no chocolate para matar a ex. Por quê? Porque o cara falou tanto mal daquela ex, que a ex era louca, que a ex era isso, que a ex era aquilo. E na verdade, o manipulador era ele. Ele manipulava a ex. Então, quando a ex realmente resolveu dar um basta nele e
seguir em frente, ele encheu a cabeça da atual e a atual foi lá fazer, botar veneno no chocolate, veneno no bolo, matar filho. Isso é uma questão, não é? Porque a pessoa está errada? Não, porque a pessoa com certeza está sendo manipulada por esse indivíduo. Seja ele homem, mulher, seja ele o que for. E os casos de feminicídio só têm aumentado. Porque os homens se acham dono das mulheres. Eles não são donos de nada. Você é dona de você. Então, quando você perceber que ele começa a dizer que você é doida, ou que o que você viu, você interpretou mal. Não é nada disso. Você interpretou de outra maneira. Gente, isso aí. Você começa a perceber. Às vezes, na hora, a gente nem percebe, né? A gente, poxa, não, realmente eu interpretei errado. Eu já passei por isso. Eu já levei a fama de maluca, de que eu não vi direito. Não, mas a situação não é essa. Foi pego num outro contexto. Que outro contexto? Não existe outro contexto. Então, se você começa a prestar atenção nesses sinais, né, você começa a identificar muita coisa. São coisas que às vezes você fala assim, não, impossível, eu não vi isso. Não, é coisa da minha cabeça. E na verdade não é. Você viu sim, você interpretou certo sim. E vá pela sua intuição. Não vá pelo que fulaninho te explicou. Não, eu vou te explicar. Ele vai usar de todos os artifícios, de todas as manhas para te enrolar. E você vai cair. Igual eu já caí. Já caí várias vezes. Não é uma só, não. Mas a gente aprende com os erros. Então, a gente começa a ficar mais atenta a certas situações, às manipulações, a como que a pessoa se refere, como que a pessoa te trata. É um tal de, eu vou fazer, eu vou mudar. E não muda nada. Continua tudo a mesma coisa. Aquela pessoa continua te manipulando, aquela pessoa continua te enganando. Aí basta você querer saber, basta saber se você quer, né, continuar nessa situação. Se você quer continuar sendo manipulada, quer continuar sendo usada, se você quer continuar levando a fama de louca, aí é com você. Porque é muito difícil no momento em que você está ali ainda, presa àquela pessoa, apaixonada por aquela pessoa, achando que ele é o príncipe encantado ou que ela é a princesa presa num castelo, coitadinha, né? Mas, gente, se você prestar atenção nos sinais, procura saber qual é a história familiar da pessoa. Como que foi a sua criação, como que foi a relação com seus pais. Numa conversa você vai pegando, assim, situações da infância, situações da vida familiar. Aí você começa a comparar com como a pessoa ela faz hoje, como ela age hoje. Então, como ela age hoje, você começa a correlacionar com o passado. É uma pessoa que tem dificuldade de se apegar, ou uma pessoa que diz que se apega fácil, mas na verdade faz um monte de besteira, e quando você vai questionar as besteiras, a pessoa fala, não, mas não é assim, não é o que você está vendo, não é o que você está entendendo. Mas você já estudou aquela pessoa, a vida dela passada, a infância, a juventude, os relacionamentos anteriores. Não fica com vergonha de perguntar, eu quero saber um pouco mais sobre você. Como que foi sua infância?
Como que era o relacionamento dos seus pais? Quem que te dava mais atenção? Que isso são padrões que se repetem. Então, às vezes, vamos supor, você está aí muito afim de uma pessoa e aquela pessoa passou por traição dos pais, separação, manipulação dos pais, agressão, às vezes, familiar. Ele assistiu muitos casos de agressão verbal, psicológica, né? E ele está repetindo isso. Então, às vezes, até a maneira de ele dizer que te ama é uma maneira que, se você prestar atenção, é uma maneira de te manipular. É uma maneira de te prender. É uma maneira de manter você presa a ele, como se nada no mundo mais fosse importante do que você. Você se sente a tal, a poderosa. Não, ele me ama demais e tal. Gente, mas na verdade não é isso. Na verdade, esse jeito dele dizer que te ama, esse jeito dele de demonstrar tanto carinho, tanto afeto, eu quero você sempre junto comigo, é aonde você tá. Olha, porque você demorou a falar comigo. Isso é um jeito dele te manter presa a ele. Então, às vezes, gente, deixa eu ver minha máquina de lavar que tá aqui, ó. Pam, 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 pam. Então, às vezes, levantei a tampa da máquina, senão vai fazer uma barulhada e ninguém consegue conversar. Então, às vezes, o que a pessoa faz, as atitudes que ela tem, nem sempre é de amor. Ela diz tanto que ela te ama, ela demonstra tanto que ela te ama, aí você fica super feliz, né? Ele disse que me ama. Ele me manda mensagem 20, 30 vezes por dia. Quer saber onde que eu tô, quer saber o que eu tô fazendo, quer saber o que eu comi, quer saber com quem que eu almocei no trabalho, o que eu conversei com meus colegas de trabalho. Isso não é porque ele te ama. Isso não é só porque ele te ama, né? Que às vezes ele pode realmente te amar, mas isso aí já é um jeito dele te manter presa às rédeas, te trazer para perto dele, ele saber exatamente o que você está fazendo e aonde você está. Porque enquanto você está lá ocupada, ele está aqui fazendo outra coisa. Não estou dizendo, gente, preste atenção, não estou dizendo que isso é o geral, tá? Não estou querendo botar minhoca na cabeça de ninguém. Eu estou falando de relacionamentos tóxicos, de dependência emocional. Aí você começa a ficar dependente daquela pessoa. Poxa, mas ele quer saber tudo meu. Mas ele quer saber como que eu tô no trabalho. Ele quer tão bonitinho saber se eu fui ver minha mãe. Ele quer saber aonde que eu tô. Não é nada bonitinho. Não é nada romântico. Na verdade, ele quer te manipular. Ele quer saber exatamente aonde ele está, porque enquanto você está ali ocupada e ele está sabendo aonde você está, ele pode fazer o que ele quiser fora. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim muito difícil, porque muitas vezes a gente não se dá conta, como eu também já não me dei conta dessa situação, já vivi uma situação muito abusiva, muito complicada, né? Chegou aos extremos, né? Então, identificar essas coisas é muito importante. Pergunta antes. Pergunta numa conversa, tenta desenvolver uma conversa e começa a investigar o histórico familiar dele, como que foi, relacionamento dos pais, relacionamento com filhos se tiver,
como que é, o que ele acha, vai fazendo perguntas, vai sabendo o histórico. E ali, quando ele tiver com aquela atitude, ele ou ela, né, seja lá quem for, tiver com aquela atitude de querer te manipular, você vai identificar, você vai lembrar que lá no passado o pai fez isso, a mãe fez isso, ou quem criou ele fez isso. Você vai lembrar dessa situação. Aí, poxa, ele tá repetindo os padrões. Ele tá querendo fazer a mesma coisa que fulaninho fez. Por quê? Porque ele é uma pessoa ruim? Não, não é porque ele é uma pessoa ruim. Porque isso é uma coisa que já vem com a gente. Então, se a minha família foi uma família estruturada, foi uma família legal, a minha tendência é seguir os padrões da minha família. De constituir uma família, de ter os padrões legais, de ser tudo legal. Mas quando a minha família tem problemas, a minha estrutura, o meu conhecimento é de repetir esses padrões, levando também essa situação para a minha situação atual. Por isso que, às vezes, você saber da vida do outro é muito importante para você já ir constituindo, ver da onde vêm esses padrões. Da onde surgem esses padrões. Porque não é fácil identificar. Como a Luana Piovani mesmo falou, né? Mais uma vez aqui citando a Luana, ela abriu mão de criar o filho, deixou o filho vir para o Brasil ficar com o pai. Todo mundo criticou. Ah, porque ele não me respeitava. Ah, porque... Gente, aí, porque ela não deu limites, porque ela devia ter dado uma coça. Não é isso. Não é assim. Você pega uma criança e quer que a criança exponha. Se a gente, adulto, né, não consegue expor a situação, não consegue, às vezes, sentar e ter uma conversa saudável, você acha que uma criança vai conseguir chegar principalmente para a mãe e falar, olha, não estou feliz, eu queria morar com meu pai? Não. Então, qual foi a reação dessa criança? Vou chorar, vou fazer birra, vou fazer malcriação. Foi o que ele soube fazer. É a mesma coisa você tá com um problema no trabalho e chamar seu filho de 5 anos, olha, vem aqui. Olha, eu tô com um problema assim, assim, assim no trabalho, o que eu faço? A criança não vai saber o que te responder. A criança vai começar a ficar assustada e a criança pode chorar, a criança pode fazer birra. Então, quando ela abre mão do filho, ela lembrou da infância dela. Como que ela sofreu quando o pai vinha visitar ela e ia embora e deixava ela. Ela falou que ela chorava horas copiosamente. Então, isso doeu nela. Saber que o filho também estava passando por isso. E dói nela até hoje. O filho está longe. Ela sente falta do filho. Ela gostaria de ter o filho junto com ela. Mas ela preferiu abrir mão e deixar o filho ir morar com o pai para a felicidade dele. Como ela mesmo disse na entrevista, toda vez que ela fala com ele pelo Skype ou por outro aplicativo aí, que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa vantagem, né? De poder ligar para uma pessoa lá do outro lado do mundo e ver a pessoa, de conversar, de ver a pessoa. Ela falou que quando ela vê o sorriso do filho, a felicidade que o filho tá, ela falou que isso paga qualquer sentimento, qualquer dor que ela esteja sentindo, porque ela sabe que o filho dela está feliz. Tá longe dela, dói nela? Dói, mas ela fica feliz por ele estar feliz. E isso foi o que as pessoas não entenderam e saíram criticando como se ela fosse a pior mãe do mundo. Aí depois diz porque ela é uma pessoa grossa, que ela foi para as redes responder à altura. Não, ela não é uma pessoa grossa, gente. Ela é humana igual a todos nós.
E todos nós temos os nossos erros e os nossos acertos. Às vezes tem uns que erram mais do que acertam, lógico. Tem outros que acertam mais do que erram. Mas a vida é assim. E é nesses erros e acertos em que a gente vai aprendendo. Só que se você já tiver um direcionamento para você começar a identificar esses padrões, saber onde começa, como começa, você já começa a cortar muita coisa desde o início. Ou a já dar uma podada nessa pessoa desde o início do relacionamento, ou até mesmo, vou me afastar dela completamente. Por que eu vou me afastar dela completamente? Porque às vezes os padrões são padrões tão sérios que você começa a ter medo, então é melhor você se afastar. Então, porque meu pai batia na minha mãe, porque minha mãe quebrava tudo dentro de casa, porque minha mãe era louca, minha mãe era... Ele vai querer que você seja louca para ele poder exercer o padrão do pai, de agredir, de fazer tortura psicológica. Então, quando você começa a saber identificar esses padrões, você começa a entender muita coisa do seu relacionamento atual, do relacionamento que você passou, e pode se prevenir dos próximos relacionamentos. Então, eu vou deixar aqui um convite para vocês do workshop que eu vou fazer de 5 horas seguidas, ao vivo, online, dia 28/7, tá? Aqui pelo Instagram. A plataforma também do YouTube também vai transmitir. Aí vai ficar a critério de cada um, qual plataforma assistir, mas esse workshop é pago. E quem quiser, pode acessar aqui, pode deixar sua mensagem, ou pode me mandar lá no direct. R$ 87,00, 5 horas de live ao vivo. Vou responder quem quiser, as perguntas que tiverem, quem quiser participar, pode me chamar lá. Vou responder, nós vamos ter interação, vamos fazer uma sala onde todo mundo consiga participar e interagir um com os outros, com respeito, com certeza. Quero responder a todas as perguntas de vocês. Nós vamos ter meditação, nós vamos ter muito assunto para falar, porque dependência emocional não fica só nisso, vai muito além. Vocês vão começar a saber identificar os padrões, saber os casos que são mais usados por eles ou por elas, saber por que cada um chega a este ponto, por que cada um desenvolve esse ponto. E vamos conversar, bater muito papo sobre esse tipo de assunto. A dependência emocional pode levar você à depressão, à ansiedade, à crise de pânico. E isso tudo não é brincadeira. Uma vez dessas dependências todas, dependência emocional, aí vem a depressão, vem a crise de pânico. Começa com estresse. Ela vai te estressando. Depois vem a depressão, a crise de pânico. Isso pode levar você a fazer muitas coisas da qual você não deseja, da qual você não quer. Muitas coisas que são prejudiciais a você. Então, quem já esteve do lado de cá da telinha, que já viveu depressão, crise de pânico, sabe exatamente do que está falando. As crises de pânico não são fáceis. São tremedeiras, são o olhinho piscando,
São as dores no peito e a falta de ar. Começa com a insônia, né? Que é a rainha do estresse, da ansiedade, das crises de pânico. Então a gente começa com a insônia. Começa a perder o sono, daqui a pouco vem as tremedeiras, né? Eu lembro até da minha neta. Vovó, por que você treme tanto? Né? Mas é assim, até um caso interessante de a gente abordar, porque são sintomas que às vezes a pessoa não compreende naqueles sintomas que ela está sentindo. Aí começa aquela dorzinha que desce aqui por trás da orelha, que pega o braço. Ai, meu joelho que travou do nada. Gente, isso aí, tudo. Lógico que você pode ter problemas de saúde? Pode. Ninguém está livre de ter um problema de saúde. Mas às vezes, na maioria das vezes em que eu pego clientes para atender, as dores físicas estão mais relacionadas às dores emocionais armazenadas do que a realmente problemas físicos. Tá? Já vi pessoas com problemas no joelho que disseram que tinha que operar. Olha, o médico disse que eu tenho que operar o meu joelho. E quando a gente começou a tratar o problema emocional, tudo o que ela havia guardado, todos os nãos que ela nunca disse, aquela dor foi aliviando e ela não precisou operar o joelho. Problemas com pessoas com problema no quadril. Ó. Pessoas com problema no quadril. Muita dor no quadril. Eu não consigo me movimentar, não consigo fazer esse movimento para levantar. Eu não consigo me locomover, não consigo ficar sentado há muito tempo, não consigo ficar em pé há muito tempo. Por quê? Tem muito emocional guardado aí nesse quadril. Tem muito emocional guardado aqui, ó, no seu ombro, na sua escápula, né? Eu tô com aquela dor que desce por aqui assim, que vem, aí vai me doendo, vai me adormecendo, o braço todo, eu não posso movimentar meu braço. Qual foi o sapo que você engoliu? O que você tá prendendo aí em você? Então a gente começa a avaliar tudo isso. Aí vem aquela dor de estômago. Há pouco tempo aí eu passei por uma situação em que eu tive que engolir o sapo, né? Infelizmente eu não pude digerir, eu tive que engolir o sapo e eu tive 2 dias de crise de estômago até eu conseguir botar para fora todo o problema. Depois que eu consegui colocar para fora todo o problema, a dor de estômago passou. Né? Então, a gente vai aprendendo com as situações, né? Então, não vou dizer para você que, olha, minha vida é maravilhosa depois da terapia e eu não tenho mais problemas porque eu já sei identificar. Tá, mas aí tem momentos em que a melhor solução é você engolir o sapo. Não é você responder na hora. É você digerir para responder depois. Só que até você digerir para dar o troco, o que acontece? Você sofre de dor de estômago. Às vezes, diarreia. Gente, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritado. Se alguém falasse alguma coisa comigo que eu não, porque você fez isso, eu não gostei. Eu ouvi aquilo, era diarreia na hora. Olha, às vezes eu estava no trabalho, olha, você preencheu isso aqui errado. O meu nervosismo era tanto que eu tinha diarreia. Então, a diarreia também é um dos problemas emocionais. Na maioria das vezes, lógico que infecção intestinal existe? Existe. Desequilíbrio da flora intestinal existe? Existe. Mas vários diagnósticos de intestino irritado, de gastrite, de problemas articulares, de problemas circulatórios, tem a ver com o emocional. Enxaqueca, então, a campeã. A campeã. Então, quando você começa
a fazer as terapias e começa a entender esses padrões que você está, a identificar esses padrões todo que você está vivendo, a identificar o que o seu parceiro, entre linhas, te conta, se é verdade ou não. Não estou querendo botar dúvida na cabeça de ninguém, tá? Não estou querendo manipular ninguém, tá? Mas é aquela situação. Você começa a identificar situações em que, será que realmente eu preciso passar por isso? Será que eu realmente preciso viver isso? Então, são situações em que você pode tomar as rédeas, você pode, olha, eu não quero mais isso. Olha, eu não quero entrar neste relacionamento, porque este relacionamento vai me dar problema futuro. Então, você já pode podar isso antes que ele aconteça. Ou então, quando o outro, você não podou o relacionamento, tá ali no relacionamento, mas quando o outro começar a exercer esse papel, você já cortar. Olha, não vem por esse caminho, porque esse caminho aqui eu conheço muito bem. Não vem tentar me manipular. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e eu vou onde eu quero. Então, são padrões que você pode identificar. E no workshop do dia 28/7, nós vamos conversar muito sobre isso. Nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Nós vamos desenvolver uma prática escrita, aonde você vai colocar aí os seus padrões. Então, quem participar do workshop já vai receber lá o lembretinho de vir para o workshop com papel e caneta, para a gente ir anotando as perguntas chaves e vocês não se perderem nas respostas que vão mandar aqui no direct. E quem participar vai levar esse workshop de 5 horas gravado. Ele vai gravado para vocês assistirem novamente com mais atenção, ou alguma dúvida que ficou, tirar, porque às vezes na hora a gente está ali, né, digitando a nossa dúvida do colega passou e a gente não prestou atenção. Então, quem participar desse workshop no dia 28/7, que são 5 horas ao vivo, vai levar a gravação desse workshop, certo? Então eu espero vocês aqui no meu direct, tá? Qualquer dúvida pode me mandar lá, para saber valor, formas de pagamento, para saber tudo, pode me mandar lá, que eu vou ter o maior prazer em responder um por um, com o maior carinho, com maior atenção, para a gente fazer um trabalho legal, um trabalho que seja instrutivo, que seja de qualidade para vocês. Lembrando que lá na minha plataforma, tá? Lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram, tem 2 IAs que já estão prontas para responder a qualquer dúvida de vocês. Essas 2 IAs já foram programadas com os assuntos referentes a cada uma, né? Cada uma vai abordar um assunto diferente e elas vão responder a vocês da maneira mais objetiva possível, vai desenvolver toda uma conversa. Então, vai lá, conversa com a IA. São 2, tá? Então, são assuntos diferentes, cada uma. Você escolhe qual o assunto que é assim, mais compatível com você, ou se você quiser conversar com as 2, pode conversar com as 2 lá, que elas vão te orientar, assim, muito bem. Treinei bastante elas, conversei bastante com elas, então elas sabem te responder exatamente como eu responderia. Te orientar, te dar todo o suporte da mesma maneira que eu faria. Então eu espero vocês lá no direct, pode me mandar, que eu vou responder vocês sobre formas de pagamento, sobre cartão, o que vocês quiserem saber, tá? Excelente domingo para todo mundo, que hoje, graças a Deus, a gente está com um sol aqui, porque
Passou o quê? Foi uma semana, né? Uma semana de chuva e muito frio, embora agora esteja 15 graus aqui no Rio, né? Especificamente aqui em Niterói. Tá 15 graus, mas tá um solzinho, o céu tá aberto, o céu tá limpo. Daqui a pouco eu acho que vai dar uma esquentada. Eu acho que não vai passar muito de 22, 23 graus não, mas pelo menos vai dar uma esquentadinha e não tem chuva. Então vamos aproveitar o domingo, vamos fazer um passeio ao ar livre, vamos nos conectar, vamos fazer uma meditação, vamos nos exercitar nesse dia hoje que tá tão bonito, tá? Excelente domingo para todo mundo, muito obrigado pela presença. Olha, gente do céu, tá eu fazendo besteira aqui. Deixa eu ver.